Olá, muito boa noite. Hoje, segunda-feira, 29 de maio. Nós vamos falar sobre a semana que promete na área política, na área econômica, entre outras áreas. Mas também nós vamos falar do final de semana, que parece que não foi final de semana, foi dia útil, em especial na política. Com a notícia, acordamos domingo com a notícia de que Michel Temer resolveu dar uma mexida nos ministérios, colocando o ministro do Planejamento para o Ministério da Justiça. Isso causou um frisson, principalmente naqueles que comandam a Operação Lava Jato. Polícia Federal e Força Tarefa da Lava Jato de olhos abertos e cabelos em pé com o nome que foi anunciado. Bom, sai Serraglio, Osmar Serraglio, entra Torquato Jardim. Torquato Jardim, que já deu várias manifestações, duvidando da operação, criticando algumas vezes, inclusive dizendo que as gravações são ilegais, as feitas contra o presidente Michel Temer. Então, esse foi o nosso domingo, mas o domingo também foi bonito. Foi bonito em Mônaco, não foi mesmo, Chicão Tafari? Eu vim todo de vermelho, uma homenagem à Ferrari e a Giorgio Armani, com relógios Armani, óculos Empório Armani, porque Giorgio Armani era um grande amigo do comendador Enzo Ferrari e fazia 16 anos que a Ferrari não ganhava em Mônaco, desde 2001. Olha, que fez dobradinha. O GP de Mônaco. Olha, Cris Bart, que eu ia anunciar que voltou ao programa absolutamente recuperada depois de uma semana inteira, né, Cris? Uma semana, um gripão, ainda estou um pouco afônica, mas já estou recuperada de uma infecção viral e uma infecção bacteriana. Tá tudo bem. Muito obrigada pelas inúmeras mensagens que eu recebi nas minhas redes sociais, de pessoas muito preocupadas, uns rezando, outros torcendo, mandando vibrações muito positivas. Muito obrigada, recebi todas, viu? Foi muito importante para mim. E eu quero falar um pouquinho do GP de Mônaco, Chicão. Teve homenagem para o Ayrton Senna, o circuito mais fashion do automobilismo internacional. Só que o domingo foi de dois grandes eventos do automobilismo. O GP de Mônaco e as 500 milhas de Indianápolis, onde o Alonso correu. E eu queria te perguntar uma coisa. O Alonso, ele pediu licença da Mercedes para correr as 500 milhas de Indianápolis e não correr o circuito de Mônaco. Foi da McLaren. Isso. Não da Mercedes. Desculpa, da McLaren. Mas a McLaren não usa motor Mercedes? É Honda. Honda. Inclusive, Indianápolis usa Honda também. Ganhou com um cara com Honda. Aí, há 2 meses atrás, Alonso nunca tinha pilotado um carro de Fórmula Indy. Não. Como é que o cara foi líder? E ele só não chegou no final porque ele quebrou um pouco antes de faltar 22 voltas. Isso que você colocou é muito legal e foi falado muito na mídia internacional de automobilismo, principalmente competição. O Fernando Alonso mostrou que é o piloto mais completo do planeta, porque ele é bicampeão da Fórmula 1, não está disputando o título da Fórmula 1 porque não tem um carro bom. A McLaren na Fórmula 1 não é o carro é a Mercedes e a Ferrari, mas ele é um grande piloto. Prova que, como a Cris disse, há 60 dias atrás ele não tinha entrado num cockpit de um carro de Fórmula Indy, que o eixo, que a força de gravidade, a força G, é extremamente poderosa, faz uma média de 365 km por hora. O cidadão a 365 km por hora, ele tem uma força G extremamente forte, inclusive para o lado esquerdo, tem que ter um preparo físico muito legal. Ele não só, Cris, andou muito bem, como quebrou a poucas voltas no final, 40 voltas. Não, 22. A corrida é 200 voltas, né? Como ele largou na primeira fila, foi um dos pole position e mostrou que é um grande piloto. Agora, quem ganhou foi um japonês, Takuma Sato, também com McLaren e Honda, da equipe Andretti. Esse Takuma Sato é o cara que infernizava o Ayrton Senna. Quando o Ayrton Senna corria na Fórmula 1, uma vez ele bateu com o Ayrton Senna em Brands Hatch, depois se tornou fã do Ayrton Senna, mas a Fórmula Indy, ela é e o Hélio Castro Neves ficou em segundo lugar. Agora, o Alonso só mostra que ele é um monstro. Ele é um monstro, é o caráter. Agora, como o Brasil é injustiçado com Hélio Castro Neves? Hélio Castro Neves ganhou 3 vezes em Indianápolis. Ele lançou um relógio chamado Hélio Castro Neves aqui no Brasil. Eu tenho um que eu sou apaixonado pelo relógio, mas não vendeu o relógio.
Sério, limitado. Ele é mais famoso lá do que aqui. Claro. As pessoas têm desconhecimento. Ninguém sabe quem é Hélio Castro Neves. Quantas vezes isso acontece, né? Exatamente. Muitos são desvalorizados no Brasil e valorizados lá fora, primeiramente. Exatamente. Depois é que o Brasil reconhece o talento de várias pessoas. Aí. Agora, pode falar. Tão quietinho. Eu queria falar sobre a corrida. Eu acho que Mônaco já tinha que ter sido cancelado há muito tempo. Não pode. Deixa eu falar. Por que tu acha? Vocês falaram. Deixa eu falar. Eu não falei. Deixa eu falar. Ouvi vocês, agora me ouvam. Desculpa, amigo. Mônaco é uma corrida de kart. Não tem mais espaço. A tecnologia evoluiu muito. Mônaco parou no tempo. Tem aquele charme, tem aquele glamour, tudo. Tá bom, então quem quer charme e glamour vai para lá tomar champanhe. Mas a corrida de Mônaco, aqui entre nós, tem tudo menos Fórmula 1. Ficaria legal uma corrida de kart nas ruas de Mônaco. Tudo bem. O Vitorino tem razão do ponto de vista técnico. Agora deixa eu avançar. Em relação a corrida americana que participou o Fernando Alonso, 500 milhas de as 500 milhas de Indianápolis, que é a prova mais famosa do mundo. Ela consegue ser mais famosa e pagar melhor que a própria Fórmula 1. É o seguinte, o circuito americano ele é diferente. Os carros que correm no circuito americano, ao contrário da Fórmula 1, eles precisam ser economizados. Eu acho que o Fernando Alonso pagou o preço por isso. Ele enfiou muito o pé na jaca. Ele forçou muito o carro. Eu estava vendo a transmissão americana em inglês, e o cara disse que ele vai quebrar antes de 150 voltas. É verdade. Quebrou ainda em 178, 177, voltas 177 que ele quebrou. O cara disse que ele vai quebrar em 150. Ele está forçando muito. Não é o melhor piloto que ganha. Ele tá regular. É uma regular. Usar a sua Pois ele forçou muito. E os carros americanos, eles têm agora um sistema de compressão que você regula dentro do carro. Quando você precisa para uma ultrapassagem, para forçar o carro, eles normalmente deixam para as últimas 10 voltas, quando você tem que forçar, coisa e tal. E o cara disse, ali, ó, ele abriu o sistema, ele está forçando o carro não vai chegar na volta 150. E ainda chegou na 177, 178. Eu acho que faltou só experiência, porque senão ele ganharia a prova. Ele é o melhor piloto. No braço ele é o mais completo. No braço ele é o mais completo. Só vou te contrapor, Vitorino, tu tem razão. Inclusive em Mônaco, tu tem meia razão. Tecnologicamente, Mônaco não tem mais por que existir. Mas desde que fundaram a Fórmula 1 em 1950, só duas coisas continuam iguais. A Ferrari, todos os campeonatos participou, e o Grande Prêmio de Monte Carlo. O Monte Carlo é tão vintage, atrai tanta gente, que a FIA, o Vitorino, ela fez índice de audiência com a saída de Nürburgring do circuito, que também saiu por causa disso que tu falou, que não é um circuito direito para a Fórmula 1. Não atende mais. Nürburgring está pensando em voltar no Nürburgring. Por quê? Porque as pessoas têm uma tendência a voltar, Cris, ao passado, às coisas vintage, à nostalgia. Mas aí tem que mexer nos carros, Chicão. Esses carros de hoje não comportam mais pistas. Mas é uma corrida assim. em 20 só, essa tem que existir. Não, mas o problema é que, por exemplo, a gente teve um carro de roda para cima. Aquilo em Fórmula 1 é raríssimo. Aquilo ali é um problema evidente de dinâmica. Não pode uma pista tão curta, com retas curtas, com curvas muito fechadas, com muitas chicanes, receber carros com aquela potência. Mas se tu analisar, o último acidente mortal em Monte Carlo foi Lorenzo Bandini, um italiano que morreu em 69. Monte Carlo é difícil de morrer, porque a velocidade máxima ali deve ser 180. Marcelo, queres dar alguma opinião a respeito desse assunto? Eu não acompanho muito Fórmula 1, mas já que vocês falaram na Espanha, no Fernando Alonso, eu posso dar o meu testemunho, porque eu fui diversas vezes à Espanha. E numa das minhas idas à Espanha, eu fiquei durante uns 2 meses em Madrid, fazendo Madrid-Toledo, que foi a primeira capital de Espanha. E quando vocês falaram do Fernando Alonso, da sua afoiteza, digamos assim, isso vem do sangue espanhol. Os espanhóis são assim, eles têm esse temperamento, eles têm muito orgulho da bandeira nacional. Eu admiro profundamente o povo espanhol, eles são fantásticos, eles morrem por aquele país. A Revolução de 36, a Revolução Espanhola já prova isso, a divisão da República, etc., aquela coisa toda. Então, o Fernando Alonso representa a Espanha. É verdade. E ele ali, ele está com a bandeira espanhola, ele é um espanhol. Eu tenho honra de ser espanhol, eu tenho honra de
6 palmas. Eu admiro os espanhóis por isso. E tu tem honra de ser brasileiro? Tenho. Inclusive o apelido da seleção espanhola de já futebol teve mais, né, Mário? Hoje a já Fúria, chama a Fúria, o apelido da seleção. Então, trazendo agora para o Brasil o assunto, também no domingo, o presidente Michel Temer anunciou a troca no Ministério do Planejamento para o Ministério da Justiça. Saiu Osmar Serraglio, entrou Torquato Jardim, que era ministro do Planejamento e hoje ministro da Justiça. A Polícia Federal não olhou com bons olhos essa troca, tem medo do que possa acontecer. Aliás, o orçamento da Polícia Federal, da Operação Lava Jato, diminuiu cerca de 29% e eles acham que isso pode atrapalhar. Afinal, o Ministério da Justiça é responsável pelo orçamento da Polícia Federal, pelos dirigentes da Polícia Federal. Então, hoje, um dos assuntos mais importantes foi essa troca nos ministérios. Será que o presidente Michel Temer está tentando mexer isso para realmente atrapalhar na Operação Lava Jato? Essa foi a pergunta. Agora, dona Carla, a grande vergonha de hoje, que está estampada em todos os jornais brasileiros, todas as redes, etc., é o acordão que eles estão querendo fazer. Querendo que os ex-presidentes, que não haja nada, que todos os presidentes, ex-presidentes sejam indultados, Collor, todos eles e tal. Se isso aí passar, se isso aí realmente acontecer, é o final da República Brasileira. É verdade. República Federativa do Brasil. Aí eu vou achar que o Chicão Tofani tem razão. Não, mas eu já estou achando há muito tempo. Assim como várias pessoas estão achando, Chicão. Mas eu vou dizer uma coisa, se eu tivesse que apostar alguma coisa agora, eu aposto, se o Temer cair, para mim o novo presidente do Brasil vai se chamar Tasso Gereissati, num grande acordão lá dentro. Falando agora sobre o Torquato. A posse do Torquato Jardim, ela não foi recebida com reserva, foi recebida com pavor. Exatamente. Porque ele ataca a Operação Lava Jato, ele é contra a Operação Lava Jato, atendendo a determinação do Palácio do Planalto, já foram cortados no 29,6% as verbas da Operação Lava Jato. 3 dos 9 delegados federais que atuavam junto com os promotores na Operação Lava Jato já foram afastados para outras funções. Ou seja, a Operação Lava Jato está sob ataque. Está sob ataque, o Executivo quer destruir, sim, a Operação Lava Jato. O seu Michel Temer está investindo no fim da Operação Lava Jato. Não dá para se usar meias palavras. O seu Torquato Jardim foi colocado lá para detonar, implodir a Operação Lava Jato de dentro para fora. E mais, a situação se tornou ainda mais dramática, porque nesse final de semana voltaram a pipocar na internet as notícias, digamos assim, da simpatia do ministro do STF, Fachin, que autorizou o acordo de delação premiada, a simpatia dele com a dona Dilma Rousseff, com o PT, com a esquerda brasileira. Isso tornou ainda mais evidente, mais preocupante, o fato de que na delação do seu Joesley, José Clay... A dupla JJ atingiu quem? Os maiores adversários políticos do PT na atualidade, que é o seu Michel Temer, do PMDB, e que é o seu Aécio Neves, do PSDB. Não que os dois sejam anjinhos, muito pelo contrário, ficou evidente de que os dois estão com as mãos sujas, tal qual o PT, que está com as mãos sujas todos, também. Né? Agora, o que assusta é o ministro Fachin ter autorizado uma delação premiada nos moldes que foi essa, irritou todo mundo, e o seu Joesley Batista, esse já externou a preocupação de começar a pipocar condenações contra ele em primeira instância na Justiça Federal, porque ele responde a muitos outros processos que não estão contemplados no acordo de delação premiada da Operação Lava Jato, essa operação do Michel Temer aí. Então, assim, o seu Joesley vai ser condenado, porque os juízes federais ficaram quicando com esse acordo de delação premiada. Porque só quem gostou foi o seu Janot e o ministro Fachin. Ninguém mais gostou, porque foi uma delação muito premiada. Muito premiada. Estão negociando agora a devolução. 11 bi, né? Era 12. A proposta do Ministério Público Federal, 12. Ofereceram 8. Eles ofereceram 8. Eles queriam dar 1 no começo. Eles queriam dar 1, exatamente. Depois ofereceram 4, agora 8. Está subindo. 45 bilhões.
O Ministério Público Federal propôs 12 e não está abrindo mão dos 12. Porque é por baixo. O Ministério Público Federal pegou o seguinte, só o que vocês sacaram à vista do BNDES. Tá certo pra Pronto, eles, só devolve isso. É o mínimo. Isso não É dá. o mínimo. É o mínimo. É o mínimo O senhor, que pode como esperar. jurista, se cai na sua mão um processo para ser julgado, ler os autos, aquela coisa toda, que pena o senhor daria para esse seu Jojó? Eu acho que... O Jojó? Olha, eu acho que de crimes combinados ali... Sim. 100 anos. Não. Mas eu acho que dá bem mais de 20 anos. Se você conjugar todas as... Não, eu estou falando assim, o enquadramento nos dispositivos. Tecnicamente, se você juntar todos os crimes que estão acumulados ali, a pena seria certamente acima de 20 anos. Uma pena 20 alguma coisa, que ele cumpriria 1/3, 6 anos e meio, 7 anos. E eles estão com medo de serem incriminados. Mas vão ser por incriminados. coisas que eles não estavam esperando. Não, pois é, outra coisa. Tem outros processos, especialmente contra o Joesley, responde a uma porção de outros processos, sonegação, estelionato, que não estão contemplados nesse acordo. De delação. E como os termos desse acordo irritou muito a Justiça Federal, certamente os juízes de primeira instância estão babando para pegar ele. Gostaria de ler para os colegas e para os telespectadores uma frase do novo ministro da Justiça a respeito da delação do Joesley e da gravação do Joesley quando esteve lá no Palácio do Jaburu. Abre aspas. Até hoje, a jurisprudência diz que a escuta clandestina é válida se for para você se defender de uma acusação sofrida. Se ele chegou lá antes de iniciar a delação, leia Joesley, ele não estava sofrendo acusação, então seria clandestina. Se ele chegou lá depois de ter iniciado a delação, aí você teria uma ação controlada contra o presidente da República sem autorização de um ministro do Supremo. Isso tudo deveria ser esclarecido. Quer dizer, ele vai puxar muito o assado para o presidente Michel Temer. Ele vai tentar detonar, sim, a Operação Lava Jato. Agora falou bobagem o ministro, né? Falou bobagem. Primeiro que a gravação foi autorizada. Segundo que... Não. Joesley foi até o Palácio do Jaburu, gravou e depois procurou. Mas deixa eu perguntar uma coisa para você. Isso foi combinado. A Procuradoria para fazer uma tentativa de acordo de delação premiada munido das gravações. Já com a gravação na mão. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Autorizado, não. Valendo, não. Grampeado ou não. Tira o teor do que está naquela gravação. Que juridicamente é ilegal. Politicamente não tem solução. Mas politicamente ele está destruído. Povo, a lama que se encontra tudo, o povo quer saber a verdade. Eu não sou jurista, enfim... Se vale, se não vale, se foi autorizado, não foi... O que importa para mim é o que está dito ali. Para o povo é a prova mais plausível. Aí que tá. Eu acho que pelo povo ele já foi condenado. Sim. O Michel Temer hoje não se elege vereador em São Paulo. Então, pelo povo, ele já está condenado. Politicamente, ele acabou. O problema é que é preciso considerar uma série de aspectos na hora de uma condenação jurídica. Porque assim, Cris, nós temos que considerar que uma gravação clandestina, ela pode passar por processo de montagem, o cenário pode ser criado, pode ser montado. Então, assim, tem uma série de fatores que envolvem. Quando a gravação é autorizada pela Justiça, existem evidências que proporcionam ao magistrado a convicção de que uma gravação pode elucidar fatos. Então, sobre esse aspecto, a gravação sendo, como ele disse, espontânea, me parece que tem componentes aí que podem provocar nulidade, sim. Eu odeio admitir isso, mas é uma verdade. Bom, teve a perícia que diz que foi editado. Tanto que a perícia diz que foi editado. Então, assim, uma coisa é o que diz a lei, a outra coisa é a opinião pública. Eu acho que pela opinião pública ele está condenado. A perícia legal ainda da Justiça ainda não se manifestou. O perito contratado pelo Temer, que é o Molina, que é polêmico, né? O Ricardo Molina é polêmico. Então, a gente precisa aguardar. Que é o melhor perito, dizer que teve edição.
E o quanto de edição controvérsias. também? Eu ouvi falar que é o melhor. As últimas, é o mais badalado, mas as últimas perícias deles são bem controversas. Agora, Aquela do PC Farias, então, deixou furo para tudo que é lado. Mas o do PC não era o... Desculpa, não era o Sanguinetti. Sim, o Sanguinetti de um lado e o Molino do outro. Sanguinetti, esse é outro. Agora, os dois grandes candidatos à sucessão do Temer é o Jobim, o Nelson Jobim, que diz por fora que não quer, mas quer. Já tirou Mas o corpo quer. fora? Quer. Eu tenho Será? informações de que quer. Tá fazendo corpinho? E o senhor Gilmar Mendes. Não, esse aí eu vou te contar. Não, esse Não. abriu a boca hoje, voltou. Hoje ele disse, TSE não é instrumento para solução de crise política. Ele se refere Ele tá cheio de panaliço na cara, né? à Tá próxima cheio de coisa, semana que será panaliço na cara. julgada Esse é o Gilmar a Mendes. história da chapa Catapora. Dilma Temer, que não tem nada a ver com a Operação Lava Jato. É esse processo que está acontecendo dentro do TSE, que promete voltar à pauta na semana que vem e que ele já disse que talvez tenha vistas. Não, talvez não. Ele disse assim, um processo com essa complexidade não é de estranhar. Vai ter que vista. praticamente pediu para alguém pedir vistas do processo para sentar em cima. Pô, o seu Gilmar, ele não tem, sabe, o mínimo pudor mais nas suas entrevistas de demonstrar a sua real intenção. Eu fico triste, sabe, porque eu acho que uma pessoa assim no STF tirou muito do nosso STF, muito da credibilidade do STF. Ele disse, o julgamento do TSE vai ser técnico, vai ser um julgamento técnico. E aí disse, um processo dessa complexidade não é de estranhar que alguém peça a vista. Pô, esse processo está andando há anos. Não, e o próprio relator, muito bem organizado, já mandou o relatório há muito tempo para todo mundo. Processo de 2014... Já teve bastante tempo para analisar o tal do processo, né? Teve substituição de ministros, lá agora indicaram da turminha. Sim, porque demora tanto que daí já substitui um, substitui outro. Indicaram os ministros novos lá da turminha. Exatamente. Né? Gente, eu estou muito triste porque eu vejo a cada notícia boa, 3 notícias ruins, cara. E o processo de degeneração ética e moral do Brasil não sofre reversão. Vocês acham que eles pararam de roubar? Só piora. Chicão, tu acredita, Chicão, que eles pararam de roubar? Acho que não. Marne, tu acredita que a Operação Lava Jato fez a bandidagem parar de roubar? Eu acho que estão roubando mais. Eu acredito que novas pessoas Eles estão limpando o cross. Pode estão virados para um. Os irmãos E agora os Batista outros já levaram começaram. o dinheiro para os Estados Unidos. Agora estão esperando para levar para outro lugar também. Sabe? Então, assim, não dá, a coisa degenerou. Aí daí agora eu te pergunto o seguinte, tá? Não que eu seja a favor. Eu estou aqui conduzindo o programa, então essa fica uma pergunta. Advogado do diabo. Exatamente, o advogado do diabo. Esse é meu papel de hoje. Se isso realmente é verdade, se eles continuam roubando, se nada disso vai mudar, não seria bom eleição direta agora? Não. Não, porque a eleição direta hoje beneficia exclusivamente uma pessoa. É um benefício direto a uma pessoa que está prestes a uma condenação em primeira instância e que certamente será mantida na segunda instância. Porque voltariam as mesmas pessoas para dentro do Palácio do Jaburu. Pois é, quem é que a gente não teria mudança. Nesse momento a gente não tem maturidade, a gente não tem um nome para apresentar agora para a que sociedade. diga assim, para a sociedade dizendo assim, não, nesse você pode confiar. Tem um nome. Qual? Bolsonaro. Tá bom, eu não. Mas assim, eu não estou dizendo que eu vou votar nele. Talvez, Quem são mas os tem que candidatos que tem amadurecer. hoje? Tem que Lula? amadurecer o nome dele, se for ele. Os candidatos Daí tem que hoje, ficar para 2018, não para já. Candidato hoje é Lula, é Bolsonaro, Ciro Gomes, Marina Silva. Olha que porcaria. Nenhum faria um governo legal. Nenhum tem envergadura moral. O Bolsonaro está dando uma de machão. Eu quero ver se ele vencer a eleição, se ele vai pegar a arma e botar em cima da mesa e mandar prender vagabundo. Ele vai mandar prender pé de chinelo de rua. Tu acha que ele vai tocar nesses figurão? Mas tudo bem, Vitor. Então, nesse seu raciocínio, nós temos que trocar de país. Sim, pegar horas que eu tô querendo. Brasileiro, mandar para o Japão e trazer os japoneses para cá. Não, eu estava pensando em outra coisa. Eu estava pensando... Eu acho que tem gente. Uma tapeada aqui nesse negócio. Tem gente. Álvaro Dias é um grande gestor. Tasso Gereissati é um grande gestor, mas todo mundo veio para queimar. É que só queima nesse país. Esse país é o país da negatividade. Mas, Chicão, a gente está falando sobre o momento atual. Eleições diretas ou acaba até 2018, 2018? Eu acho que o Temer tem que ir porque ele está fazendo um bom governo do ponto de vista econômico. Os indicadores estão aí. Eu acho que o Temer tem que ir até 2018. Mas o mercado está meio por causa desse Huawei aí, né? O dólar, Vitorino, o dólar chegou a fechar em menos de 13,10.
3,090 e poucos, tá 3,42. Por causa da fofocalhada. Termina a fofoca, volta. Tá oscilando, é fofoca. Ele tá fazendo não o é beabá fofoca, legal. né? Não é fofoca. É fato. Mas É a isso aí realidade. vai quebrar o país. Aí depois vai dizer, não tem desemprego. Por causa da mídia que está em cima e dessa história de Operação Lava Jato. Que a Operação Lava Jato está causando hoje um empresário, eu não vou citar o nome aqui, que ele é amigo da bancada. O que a Operação Lava Jato ela causou de dano financeiro para o país é maior que a corrupção. Tá, Sabe por mas, quê? Chicão. Ela afastou uma coisa que ninguém entende que está ouvindo. Investidor. Investidor não quer saber mais do Brasil. Mas, Chicão, tu acha que tem que passar a mão na cabeça? Não, mas não pode exagerar, já foi a Dilma, deixa o Temer, julga ele depois. Tu vai querer julgar todo mundo? Essa nossa Assembleia aqui vai pro espaço também. Mas Se é tem por que causa julgar, disso. tem que fazer uma limpa, não adianta. Então não adianta, tira todo mundo que ganhou fazer. dinheiro do Debrecht, do Joesley, ou do Safadão, da Anitta, bababá, todo mundo aí. Atualidades@pampa.com.br. Boa noite, dona Carla e bancada. Sou o telespectador dos programas Pampa Debates e Atualidades. Bem, volta e meia falam que o povo tem que aprender a votar, certo? Bem, votei no atual prefeito. Fiz alguns pedidos via 156 e também junto ao vereador Cassiá. No total, uns 5, 6 pedidos. Apenas 2 foram muito mal e porcamente atendidos. Nas promessas desse novo prefeito, as coisas iriam mudar e mudaram para pior. Estou muito descontente, não vejo a hora de cancelar meu título. Não adianta malhar em ferro frio. É o Luciano Fontes, nosso telespectador. Falando ainda na Prefeitura de Porto Alegre, o prefeito, através do secretário da Fazenda, anunciou hoje que no próximo mês os salários dos servidores também serão parcelados, assim como acontece com o servidor estadual. Essa foi a notícia de hoje. Eu já tinha dado essa notícia aqui, acho que em março ou abril, eu disse, olha, vai vir parcelamento no salário do município também. O Caixa não está aguentando, está arrebentado, não tem como. E hoje foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Vereadores um projeto do Executivo que retira o gatilho automático da lei orgânica do município, que estabelece que os funcionários públicos municipais têm direito à reposição da inflação de um ano para outro. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a constitucionalidade, a legalidade da proposta. A proposta vai para o plenário. Claro que vai ter gritaria nas galerias, coisa e tal. A turminha da esquerda, que hoje é oposição, vai se fazer de coitadinha, vai lá para o meio dos funcionários fazer discurso boboca. Mas a verdade é a seguinte, gente, não tem como você pagar se você não arrecada. A economia brasileira está quebradinha. Quebrou os estados e quebrou os municípios também. O governo federal não repassa recursos. Olha que hoje o impostômetro bateu 800 bilhões de reais. 900 já estava em 900. Não, deu no G1 agora à tarde. 800. 900. 800 ou 900? 900. Agora tu me apertou. É 900. Bom, quase 1 trilhão, a caminho de 1 trilhão de reais. Nós estamos, aí não chegamos na metade do ano, Mário. Mas não chega na metade do ano. O lado negativo falou, o lado positivo vai falar. O mercado imobiliário cresceu. É o lado realista. As exportações cresceram. Por quê, Jéssica? Porque existe 2 Brasil. Um Brasil que pensa para baixo, outro Brasil que pensa para cima. Tem o Brasil que pensa para cima, o Temer está fazendo a lição de casa, está fazendo legal. Entende? O Brasil que pensa para baixo é o Brasil que sofre. Quando tu quer é o Brasil que sofre na pele, a pobreza, a falta de educação, isso aí tu não vai retirar em 6 meses, desde que saiu a Dilma, tu não vai retirar. Não vai tirar, mas a gente precisa fazer alguma coisa. Mas tu quer fazer alguma coisa em 6 meses? Eu acho que já está fazendo alguma coisa. O Brasil que sofre é o brasileiro que tem vergonha de ser brasileiro, que tem vergonha de quem está lá em cima e que não aguenta mais ser roubado. Não quer mais isso pra ele. O brasileiro não quer mais isso pra ele. Lula tem 30%. Bom, mas daí esse brasileiro eu não sei onde é que ele tá. Quem é que fez essa pesquisa aí? Chicão, lembra da Prefeitura de Porto Alegre? Essa pesquisa aí a Luciana Genro ganhava no primeiro turno. É verdade. Não chegou, né? 51%. Pesquisa não ganha eleição. Essas pesquisas. Agora, falando em pesquisa e notícias boas, né? 79% das pessoas que integram os públicos-alvo para ser vacinada, esse público-alvo foi atingido em 79%. Então, a Secretaria de Saúde, juntamente com outros órgãos competentes, decidiu abrir essa vacinação para toda a população. Então, a partir de amanhã, porque aí sim todas as prefeituras vão ter
essa notificação, as pessoas podem se encaminhar ao posto de saúde, estando ou não dentro do público-alvo, e vão se vacinar. Esse público-alvo já teve bastante tempo para se vacinar e também pode se vacinar, se sobrarem vacinas, mas as outras pessoas também terão uma oportunidade, já que muitas não procuraram. 79%, então faltou 30% desse pessoal. Dona Carla. Não, 20%, 21%. Faltei aula de matemática. 21%. Todo mundo, todos os meus amigos aqui sabem, talvez os telespectadores saibam, que toda tarde, antes do Vitorino, eu apresento o programa na Rádio Pampa, já há 10 anos, agora em julho, 10 anos no ar. E as pessoas me ligam muito, pediam, fala nisso, fala isso e tal. O pessoal me perguntou sobre o budismo, né? O budismo, eu acho que é uma das coisas mais extraordinárias para a pessoa que quer mudar a sua vida, que quer dar um novo enfoque, porque o budismo traz mensagens tão bonitas como solidariedade, como bem-aventurança, como mente perfeita, você aperfeiçoar a sua mente. O budismo... Elevar a sua mente. O budismo, nas suas características, no seu jeito de ensinar, de apropriadamente determinar caminhos que você segue ou não segue, é claro. Então, lá na Rádio Pampa, eles me perguntaram hoje, 3 pessoas ligaram para mim, o que pode falar sobre o budismo? Eu disse, eu falei na rádio e estou falando aqui na televisão. Então, as pessoas que querem uma coisa nova na sua vida, que querem mudar a sua vida e que querem ter uma religião, eu confesso a vocês que o budismo, leia, estude, se aprimore, porque eu tenho certeza que você vai encontrar muita solidariedade e muita generosidade no budismo. Tu gosta do budismo? Não, o senhor já vem com essas coisas dúbias aí. O senhor já agrediu o Chicão, agora... No meio dali do processo, toda a explicação, ele já estava assim, né? Com um olharzinho assim, sabe? Não, tu é que tá desvirtuando a coisa. Nunca o Panariço fala uma coisa assim. Marne, lembrando que Três Coroas é a terra do centro budista aqui do Rio Grande do Sul. A senhora já foi lá? Já estive lá. Se sentiu bem? Muito, é um lugar maravilhoso, é um lugar incrível. Dona Carla, eu posso falar sobre o budismo? Do mundo inteiro, né? Deve, Chicão Tofani. O budismo é a religião mais linda do mundo, mas é a religião, no meu ver, que as pessoas são mais hipócritas quando falam do budismo. Eu vou dar 2 exemplos. Todo mundo viaja, quer viajar para Miami, para shopping center. Alguém vai para o Tibete, alguém vai para a Índia, vai para Dharamsala, vai ver Dalai Lama. Eu, em Porto Alegre, eu não conheço quem foi a Dharamsala, todo mundo fala de budismo, porque o Richard Gere vai. É uma religião que as pessoas brasileiras que falam de budismo não têm condições de falar, porque ele não tem conhecimento a não ser o histórico, só fala que ele é lírico, ele é bonito, papapá. E a comunidade internacional é a mesma coisa. O Vitorino sabe, quando os talibã detonaram aqueles budas no Afeganistão, ninguém se manifestou contra. Destruíram os Budas, nem o Japão, que é budismo, se tomaram conta. Ninguém fez. Eram 2 estátuas de Buda grandes. Esse é o princípio do budismo, perdoar. Tá bom, querido. Perdoar. Tem que perdoar. A mulher te dá uma gota, tu perdoa. Vai pra Dharamsala. E existe uma comunidade muito grande. O Tibete foi invadido pela China. O Dalai Lama nunca mais voltou lá. É o chefe espiritual de todos eles. Cada pessoa, em cada religião, tem um pensamento, a hipocrisia. Eu conheço muito católico hipócrita, que vai na missa, vai no Pai de Santo lá e também não vai lá para tentar, sabe? Então, tudo quanto é lugar. Dentro da própria igreja, a gente encontra muita gente hipócrita. Em todas as religiões. É muito bonito falar do budismo. Tu vai andar de sandália amanhã na rua? Não, mas eu não estou dizendo o que é ler. O budismo não se aplica hoje no mundo moderno. Não se aplica. Mas eu sou antigo. É uma coisa lírica. É o Richard Gere vai lá e medita. Não é, Chicão. É um encontro, é um momento que a pessoa tira para ela fazer selfie pra é uma filosofia, é uma forma de elevar o espírito. Mas aquelas túnicas assim do budismo, o cara usa alguma coisa por baixo ou é...
Eles não sabem, os caras não sabem. Eles vão lá bater uma foto em Três Coroas, no templo lá. Tudo Que barbaridade. Não me orem tá, gente? Desculpe aqueles que praticam o budismo. Eu falei, amanhã nós estamos lá, amanhã nós estamos temos circunstâncias do Chicão. Boa noite, bancada. Minha esposa e eu apreciamos o programa. Recentemente li uma postagem na internet. Não respeito o Buda, cara. Já tá xingando o cara. Olha aqui, ó, tem Não sabem nem o nome do Buda? Não sabe quem é Siddhartha Gautama. Gautama. Não sabe nada disso. Eu li a vida dele. Boa noite, Siddhartha Gautama. bancada. Então, Por favor, o Buda eu não posso conheço, falar? mas a gente sabe onde fica. Vou praticar o budismo agora. Isso. É lá no Himalaia, aquela região lá do que foi invadida do Nepal, né? Posso Lá não é dar a na tua região- cabeça? Essa cadeira tá confortável? Não, mas não é. Foi que A cadeira tá confortável? Quem foi que convidou o Vitorino? Ô, Vitorino, vamos O ajeitar. budismo serve pra turismo. Peraí, viu, deixa eu- cara? deixa eu- As Ai, pessoas não nem fala respeitam o budismo. besteira. Agora eu vou dizer uma coisa. Deixa eu ajeitar aqui minha religião. Olha, eu nunca na minha vida, jamais irei contra qualquer religião. Qualquer pessoa tem direito a seguir a sua verdade. religião, É verdade. com a sua ideologia também, Eu né? acho. Esses dias eu não sei o que eu falei do Lula, o camarada queria me bater. Mas como? Não, as pessoas têm ódio, as pessoas pensam de uma forma que cada um tem que respeitar a religião dos outros. Agora, porque eu falei do budismo, não quer dizer que eu seja hipócrita. Não, sabe por quê? Não, eu acho só o seguinte, eu acho que eu tenho um pensamento budista, mas não dá para aplicar na sociedade moderna. Ah, então explica dessa forma, Entende? então. E as pessoas querem fazer onda porque o budismo está na moda, porque os artistas de Hollywood são budistas. Eu não acho que seja tão na moda assim. Aplica na Acho tua que não vida, tá na Chicão. moda, não. eu acho Já que- esteve. Gente, eu acho que o tomate pelado lá tá implicando com uma religião. É muito sério. Só te trata mal, ele só sério. acaba com Ele não gentil. sabe que essa cor aqui é vermelho moda, não sei que veio a Ferrari, não sabe Vermelho nada. Nada. Tomate E aquela blusa que ele tá é fashion? Não, mas como eu tenho muito fair play, tô de bem com a vida, eu não vou queimar ele. Eu acho ele muito, eu acho um suquita legal. Tu é um suquita legal. O quê? Tu é um suquita legal. O que suquita? Por O quê? tio da suquita, lembra? Gente, eu não pego nem as tias, imagina. A sobrinha. Boa noite, bancada. Minha esposa e eu apreciamos o programa. Recentemente li uma postagem na internet que sugeria adotar no Brasil o sistema chinês, pena de morte para os políticos corruptos. Não sou a favor, pois isto só criaria mais um problema. Se prendermos todos os políticos corruptos, faltarão presídios e cadeias. Se optarmos pela pena de morte, faltarão cemitérios. Tá bem assim, leve, né? 200 anos. O Anderson Fonseca, nosso telespectador. Vai faltar. Tritura e faz adubo. Vai Ai, que faltar horror. bala. Olha aqui, ó. Boa ideia, boa ideia, boa ideia. Não, Olha frita que antes saiu pra fazer. da Jéssica. Frita antes pra fazer. Ai, que bárbaro. Olha, nem eu acredito que eu falei A gente isso. tá A Jéssica. falando. Não, eu acredito Queima que aí, tu falou. frita, como é que é? Eu disse tritura e faz adubo. Que Adubo, barbaridade. é. Ah, é verdade, triturar. Eu acho que não ia nascer Porque coisa o que é boa. adubo? Não é aquela coisa. É a caca. Aquela coisa. É, aquela mas caca. assim, gente, não ia nascer coisa boa. Vitorino. Pois é, Não ainda ia tem esse florescer. problema. Já ia vir Não ia ser contaminado. bom. Então acho que melhor não. Olha aqui, ó, de Gravataí, o nosso telespectador Almerindo dos Santos, ele diz, olha, moro em Gravataí, assisto sempre o programa, já enviei vários WhatsApp, nunca foram lidos. Por favor, leiam esse. Gostaria que essa bancada falasse algo sobre a cobrança indevida de ICMS nas contas de luz. Olha, Almerindo, antes de mais nada, assim, ó, são muitas as mensagens, a gente não consegue ler todas. Pra você ter uma ideia, tem programas que elas passam de 1.300, 1.400 mensagens. E a gente tem um programa de 1 hora e pouco, então não consegue ler todas. A gente vai pegando ao acaso. Bom, em relação à cobrança de ICMS, é uma barbaridade, porque ICMS sobre a conta de luz, eu acho que continua sendo ilegal. Aceito qualquer discurso de tributarista, mas continuo achando que é ilegal. Fornecimento de energia elétrica é serviços, portanto seria ISS, ou município. ICMS sobre conta de luz, na minha opinião, é uma sacanagem. Ah, a empresa é estadual, a geradora é estadual, não interessa. As regras tributárias são claras no Brasil. A gente deforma as regras tributárias pelo oportunismo, pelo aproveitamento por setores da máquina pública. Na minha opinião, ICMS sobre fornecimento de energia elétrica é ilegal, sempre foi ilegal. Agora, você fala isso para tributarista, fala isso para juristas, eles têm um ataque histérico. Eu acho que é ilegal. ICMS é sobre circulação de mercadorias. A energia elétrica não é mercadoria, é prestação de serviço. Telefone é a mesma coisa. Seria ISS, a mesma coisa do telefone. Dona Carla, Eu acho que você paga ICMS sobre o aparelho, mas o serviço, na minha opinião, é Nunca ISS. entendi isso. Seu Chicão.
Dona Gal, quero dar um drops interessante. Todo o pessoal que gosta de Porto Alegre, gosta da noite de Porto Alegre, já passou de 3.200 visualizações e mais de 400 curtidas em um dia apenas. O programa que eu fiz sobre a Pá de Chagas, a história da Pá de Chagas, como é que começou, como é que era a Pá de Chagas na década de 90, hoje, os lugares da Pá de Chagas estão na moda, é realmente didático para quem curte Porto Alegre. Então vocês acessem o Facebook Chicão Tofani Oficial e um abraço para os meus amigos Vinícius e Julian Anderson do Banrisul do Praia, que são meus amigos, estão sempre ligados, colocam a televisão para ver o nosso programa. Qual foi o primeiro bar da Padre Chagas? O primeiro bar da Pá de Chagas realmente começou no Café do Porto ali. Café do Porto, Era ali. E o bar mais charmoso não existe mais, o Papito. E tu lembra do... Sabe como é que era o Papito? Esse nome Papito, o Lobão criou um nome de um bar. Chegou, qual é o nome do bar? Nós estávamos lá no Charim. Seguinte, aí chegou um cara com uma gata bonita lá, um cara nada a ver, meio gordão, assim, com uma merecida. Aquele lá, o coronel, o paizão. E daí eu perguntei, e o cara que banca só a faculdade pra gata, um celular, esse é um paizinho. Eu digo, é um Papito. Aí ficou Papito. Ficou Papito. Tá, e tu lembra da Mercearia do Padre? Foi um dos primeiros. Do Jorjão, a Mercearia do Padre, ali na esquina, era um lugar muito legal, que depois veio Oca de Savoia ali. Não, tem uma pergunta para ti Mercearia aqui, do Padre. Eu acho que é onde é o armazém dos importados agora. A Luciana e o Roberto de Viamão estão dando um bico aqui no Chicão. Dizendo, normal. Gente, falta de respeito comentar sobre o que se desconhece. Eu frequento o centro budista de Viamão e quando se atravessa o portão desse centro, a gente adentra a um outro universo. Beijos da Luciana e do Roberto de Viamão. Eu acho o contrário, continuo achando o contrário, que o budismo é visto no Brasil, como quase todo mundo, com exceção de países budistas, que tem uma cultura budista, com uma coisa mais folclórica, com uma coisa mais turística. Não tem nada... Porque o cara, para ser budista, ele tem que conhecer a história de Siddhartha, professar o budismo e se converter ao budismo. Agora, porque eu visitei um templo budista, não sou budista. Isso é uma coisa turística. Uma coisa é visitar o templo budista entre as coroas. Outra coisa é ser da filosofia isso que eu acho. budista. Eu acho que as pessoas e nós temos uma comunidade muito grande em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Nós temos uma comunidade muito grande de budistas. Chicão, não é assim, simplesmente eu sou budista e ponto Mas final. aí tu tem que andar diversos. As pessoas, elas acreditam nessa filosofia. Não é simplesmente uma religião séria e ela é enorme. Não chega a ser uma religião, né? É uma filosofia de vida. Isso eu também acho. Eu acho que o budismo é uma filosofia de vida, mais que religião. Sim, mas uma filosofia em que as pessoas acreditam. Prova disso é que o shintoísmo vem do budismo, o taoísmo também vem do budismo. Eu já convivi com budistas e eu sei que eles levam isso muito a sério. E o pensamento é o que mais leva à frente a mente perfeita. Geskelai, não aqui. Não, aqui também. Estou falando aqui, claro. Aqui, onde eu bem. Tomara que fosse todo mundo budista, não ia ter violência. Né? Boa noite, Carla. Olha aqui, ó. Na semana passada, o Chicão Tofani, no qual sou fã número 1, veio o elogio, viu? Disse que usa o perfume Ombre Libre. E ele quer saber, ele tá louco por uma gatinha, se ele usa realmente esse Ombre Libre na faculdade. Obrigado e sou assíduo telespectador do Atualidades, Adriano Sarmento. Tem dois perfumes que um homem pode usar para impressionar a mulher pelo cheiro. É o Ombre Libre de Saint Laurent e Antônio Bandeiras, que tem feromônio. Feromônio é uma coisa, é comprovada que ele mexe no libido da mulher. A Paris Hilton, quando lançou o perfume dela, lançou com feromônio. E o Vitorino com esse perfume arrasa. Esse perfume é um espanta. Sobre ainda. Não. Ah, mas daí ele quer pegar gatinhas, não vai dar certo. O cheiro do plástico de cartão de crédito novinho é bem mais interessante. O Vitorino... Agora tu vê, ele ofendeu as mulheres e a bancada fala do Vitorino agora. Por que ele ofendeu as mulheres? Porque ele disse que o perfume que as mulheres gostam do cartão de crédito, ele chamou as mulheres de prostituição total. Falou, mas ele levou uma porra. Eu já falei isso. Vamos pegar desde o início. Ele disse que a moda é o perfume. Eu estou dizendo que a moda é um cartão de crédito com cheiro de plástico bem novinho. O cheiro de plástico que é? Não falei de mulher. Mas era indireta. Não tem direta nenhuma. Eu falei que o cartão de crédito conquistar a mulher com perfume. Tu tá revoltado, Vitorino? Tá revoltado. O teu cartão tá zerado, Vitorino?
Não pegou ninguém esse fim de semana, Vitorino? O cartão tá no negativo. A senha não entrou. Tá no negativo. Sabe aquele golpe que eu ensinei sexta-feira? Eu quis aplicar no sábado. Tá inoperante, Vitorino, tá inoperante. Tá, me diz uma coisa, tá revoltadinho? Tá revoltadinho? Tô indignado. Mas sabe quem também tá revoltado? Carla, Vitorino, colegas? São 5 detentas, concurso superior da prisão Estevão Pinto, lá de Belo Horizonte, onde está presa a irmã de Aécio Neves. As 5 detentas escreveram uma carta e entregaram na tarde dessa segunda-feira, fazendo algumas reclamações, dizendo que a irmã do Aécio tem direito, a Andréia Neves tem direito a 2 banhos de sol. A cela dela, ela tá sozinha na cela. As outras detentas, inclusive, para deixar a irmã do Aécio, assim, mais à vontade, né? Para ela se sentir mais em casa, foram dirigidas para celas de castigo e celas de triagem. Para abrir lugar para a moça? Para ela se sentir bem. Ela estava sendo ameaçada. Essas outras 5 detentas também têm curso superior e fizeram essa reclamação, que foi negada pelo presídio Estevão Pinto de Belo Horizonte. Mas elas são condenadas ou elas estão em prisão provisória? Isso é bem importante. Presas da penitenciária. Não... porque se elas têm a prisão provisória, elas têm direito à sala especial. Exatamente. Tem direito. Se for prisão, tu tem direito. Outra coisa, a cela da Agora, do Aécio tem janela de frente. Tem vista? De frente. Tem vista para o mar. Tem vista. Ela tem direito a 2 banhos por dia, né? Uma janela com vista. E aí as outras detentas tiveram que dar o lugar para ela e estão em acomodações. É bom ela não cruzar. É bom ela não cruzar com essas detentas. Aí a irmã do Aécio... O Chicão tem direito a 2 banhos por dia também, só toma um. Vitorino, a irmã do Aécio está presa depois de todo esse escândalo e ainda ela tem prioridade. Ela tem prioridades ainda. É impressionante. Não pode. Esse é o Brasil. Fala sério. Você sabe o que ela tem que impressiona lá dentro? Sabe o cartão de crédito que eu falei agora há pouco? Dinheiro. Né? O cheiro do cartão de crédito. E a CBF. O cheiro do cartão de crédito. A CBF não fechou com a Globo e assume a transmissão dos amistosos da seleção. É Austrália e Argentina, né? Brasil e Austrália, Brasil e Argentina. Agora eu faço uma pergunta. Sabe quem é o comentarista? É o Pelé. Edson Arantes do Nascimento. Mas isso é uma coisa normal no mundo todo. Mas pera um pouquinho. A regra de de uma televisão educativa é que a televisão educativa, como a nossa TV aqui em Porto Alegre, Rio de Janeiro e tal, não pode transmitir publicidade. Isso aí, então, eles não vão ter publicidade nas emissoras educativas? A TV Brasil, foi o seguinte, a jogada foi a seguinte, a TV Brasil, que tem traço em todos os horários, que foi uma invenção do Lula para... TV do Lula. Para acomodar a turma dele, né? A turma... Que estava no desvio. E tem traço em todos os horários, né? Ninguém assiste aquela porcaria. Mas, enfim, a TV Brasil agora vai ter alguns pontinhos por causa dos Jogos do Brasil. Só que a operação foi diferente, Marne. A CBF fez um acordo com a TV Brasil, a CBF repassa um X para a TV Brasil e a própria CBF vende o patrocínio. Sim, mas vai veicular na TV Brasil? Sim. Mas não pode. Tem que abrir o Ministério das Comunicações. Você já ligou a TV Brasil? Já, eu assisti esses dias um belíssimo, o senhor disse que não tem nada que preste. Eu vi um documentário sobre Angola que eu achei fantástico. Um documentário sobre Angola. O Marne foi um dos 3 que assistiu do Brasil inteiro. Não, dos 4, Vitorino. Mas como o Vitorino é o símbolo da perfeição, o senhor Vitorino é o símbolo da perfeição. Não, o senhor não ataca uma opinião com uma agressão pessoal. Não, mas o senhor porque eu falo de Angola. De Angola, eu gostei de assistir um documentário de Angola, mas e agora? Sim, mas o senhor deu sua opinião, eu dei a minha. Mas o senhor me ataca, o senhor me destrói, o senhor me desconstrói. Eu ataquei o documentário. O senhor desconstrói esse nosso amigo aqui. Quer desconstruir todo dia, não viu, dona Carla? Não, mas eu gosto do tomate vermelho. Não, ele gosta do tomate vermelho. Um telespectador falou a minha opinião do budismo. Sabe por que eu acho a hipocrisia, não do budista, da sociedade ocidental em relação ao budismo? Que não conhece. Exatamente. A China, o maior inimigo do budismo, ela invadiu o Tibete e destruiu praticamente com a cultura budista. Dalai Lama teve que ir embora de lá. E o mundo todo paparica a China.
E ninguém vai a favor tem o da cartão. Lailane. Porque tem o cartão É do o cheiro Vitorino. do cartão. O Vitorino é o problema. O Vitorino prostitui pessoas, famílias. O cartão destrói família. O cartão de crédito destrói relacionamento. Ele tá se cobrando. Tá se cobrando. Isso é represália. Isso se chama represália. Mas, querida, o cartão de crédito ele está exatamente. comprando tudo no mundo ocidental. Não, tu Eu disse que o Vitorino- Vitorino prostitui família. Mas o cara chega com o cartão de crédito, quero a tua mulher, ele toma a mulher do cara. Não toma. Toma, com cartão Black, Não toma. Centurion, da Max, ele leva. Leva, porque a mulher tem 150 mil para gastar no shopping. Aquele do Robert Redford. Tá ouvido, por favor. do Robert Escuta Redford. isso. Olha aqui, ó. Não se ofende. Chicão, dependendo da mulher, ele compra até com aquele cartão que não tem anuidade gratuito do supermercado. Eu dei do caixa, viu? Cartão caixa. Isso é engraçado, O banco compra. Barbaridade. Sabe que o banco compra, a mulher foi pelo bife. Olha aqui, ó. Enquanto os homens vão Isso também, né? é igual, não pegam ninguém. Não pegam ninguém. Isso aí. Boa Pegam noite. ninguém. Esse não é o mercado Bancada. daqui. Pegam ninguém. Por que isso? O fato de seres católico não significa ser padre ou freira. Para seres adepto do budismo, não precisa ser monge, raspar a cabeça ou andar de manto e vender incenso. Diz. Verdade. Abraços a todos e calma. Diz Tá, a Suzana. aí é o que a Jéssica falou, é filosofia Suzana budista, Teixeira. não É religião. uma filosofia de vida. Mas outra assim coisa. como o catolicismo, não, Não, o precisa catolicismo ser é uma padre. religião. Não, o catolicismo é uma religião. Não, sim, mas eu tô concordando Mas você com pode o que a transformar uma filosofia de telespectadora vida em falou. religião também. Tá, mas aí, queridinha, aí você vê ovo, a galinha, ovo, vai até amanhã de meu manhã. amigo, cada um segue e faz o que quer. Tá, tudo bem. Carlinha, O por estado é favor, leia o meu e-mail. Estamos contentes com a volta da Cris Bart. É um rostinho lindo enfeitando a telinha. Beijos no coração de todos. Isso é verdade. Eu e a Cris Bart nossos enfeitamos a respeito telinha. ao doutor Vitorino. Rita, Porto Alegre. Eu que a rua diz, né, querido? Eu vou pela rua, né? Eu vou pela rua. Obrigado, Rita. Eu vou ler as fala do mensagens que Vitorino me na rua? mandam também. Teve um rapaz aqui que mandou uma mensagem, Chicão. Ele disse o seguinte: ah, pois é, primeiro ele xinga o Chicão, coisa e tal, aqui, mas é desbobagem. Aí ele diz assim: a TV Brasil é ótima, seus trouxas sem cultura e machistas. Aí, como eu vi que ele escreveu trouxas com CH, O cara é muito trouxa. Ah, o cara eu vai dar- adorei ele ter xingado a gente. Esse cara pode xingar. Hoje é o dia da Trouxa reportagem. com CH, olha. Marne, mas Hoje falando eles dos estão amistosos da hoje seleção ele tá mal. brasileira, Eles cortaram o assunto. vai ser os comentaristas do Pelé, o Denilson, e o narrador vai ser aquele da Prieto. É, da Fox. Agora, falando de futebol, o que eu falei semana passada aqui? Que ia cair o Zago, perdendo o jogo. Caiu tarde, hein? Caiu. E eu Caiu, duvidei, tá. eu achei que ele sobreviveria. Eu achei lá no até o fundo que Palmeiras, tu tinha né? razão, mas tu tive que bancar a operação, porque tem o Palmeiras É, e eu botar achei um que cara era- agora, ninguém vai abraçar até o Palmeiras. Agora, eu achei que ele aguentaria. Vitorino, um jogo de várzea não era tão ruim como aquele jogo de sábado barbaridade, internacional. é Eu verdade. nunca vi um time tão ruim, tão desarrumado. Eu não entendo nada do Qual é a futebol. colocação dele? Ah, décimo. Né? Décimo. Então só tem que cuidar Décimo. para que ele nascer agora. O Será que último nascer jogo tem, foi será que nascer péssimo. tem televisão? A Série C tem televisão? Não Não, tem. vai passar na TV Brasil. Ah, não, começa TV agora. rodoviária. TV rodoviária. Assim, ó, olha só, tá na terceira rodada. Eles queriam que o Inter não perdesse nenhum jogo. Vamos ser campeão Mas o Inter é invicto, então. muito ruim. Perdendo todo, para. Tá perdendo tudo. Perdeu um, ganhou um, empatou outro e Mas olha os times que ele jogou. Vocês têm É muita Remo, é vontade. Paysandu, Não, vocês têm é muita Londrina, vontade. ABC. Quer que não? Vamos ser campeão invicto. Nosso Ganhar de time todo tá mundo. ruim, Cris. É obrigação, né? Gente, A folha de pagamento. A folha de pagamento A folha de pagamento do Internacional paga todo nessa Série B. Toda a Série B. 10 milhões. jogo, folha salarial nunca ganhou o campeonato Cristiano do mundo. Ronaldo não vai ganhar 10 mil por mês, Isso é né? verdade. Boa noite, Carla. Tem muita Gostaria de vontade. saber da bancada se houver uma eleição indireta, o Chicão Tofani ou Marne Barcelos topariam disputar essa eleição. Sérgio Claver. Eu voto no Chicão. Muito obrigado. Não disputa nem eleição, nem de Eu voto condomínio. no Marne. Nem de condomínio, mas de Muito condomínio é obrigado. Tu mora numa casa, não pode, né? Eu não sirvo para Tu gestor. é o teu próprio síndico. Olha aqui, ó, o Matheus Mesa do Partenon tá rogando uma praga pra mim. Caro Gustavo, Ai, nem lê, então. você vai ter Engordar, praga. você vai ter que prestar contas amanhã desse comentário para o Darth Vader. Quem é esse cara aí? Qual comentário? Não assiste o Star Wars. Até o Luan, Vader? até sabe quem é o Darth Luan Vader? ganha mais ponto do que o Inter. Daí, Fraterno abraço da bancada, PS. Vitorino sem estresse. Aquele lado é pura inveja à sua pessoa. A sua Agora, o sabedoria. seguinte, o que o Vitorino Aquele tem lado pra é ficar do com inveja? mimimi, Só pra Paulo mim. Leitão. Ainda bem que hoje eu não tô O que lá, o né? Vitorino tem para dar de inveja? Só pra Anda mim. de BMW conversível Z4? Não.
Tá com uma loira de 1,80m cinematográfica? Não. Tem corpo apolíneo? Não. Vai passar o fim de semana Cartão de de Cuba? crédito. Não. Corpo apolíneo? Chicão, tu tem que tirar da tua cabeça de que isso causa inveja em todo mundo. Não, eu vou querer. As pessoas que sonham com essas coisas. Tá, então que eu vou sentir inveja do quê? Adorei Do Vitorino no o corpo rodízio de apolíneo. pizza, né, que Da você falou. sabedoria. Uma mulher do nota Vitorino. Dos instrumentos que ele sabe tocar. Ele Nenhum deles é fera sabe na tocar. música. Vitorino passou uma procuração pra Ei, ela. agora é de Ele é fera na música, não é? Depois reclama, vocês estão vendo? Tá, falar em São música. testemunhas. Falar em música, tu gosta de John Mayer? Sim, ótimo. John Mayer vai vir de novo Esse cara, no eu sei quem é. Brasil e vai vir para Porto Alegre, vai fazer 5 shows no Brasil e Porto Alegre está na lista no dia 24 de outubro. Nós vamos, né? Eu tô. Sabe que é John Mayer, cara? Ficha Tá pegando. Eu quero ir. Sabe que é John Mayer? Não, acho que terminou. John Mayer. John Mayer veio pro Brasil. É que foi anunciado nessa segunda-feira show do John Mayer, 5 capitais, Porto Alegre, dia 24 de outubro, só que as vendas começam, aí atenção, os fãs do John Mayer, no dia 23 de junho. Na internet começam as vendas dos ingressos, que variam de 115 a 700 reais. Vai ser no Beira-Rio, módulo anfiteatro, show do John Mayer. O que leva um cara a pagar 750 reais pra ver um cara? Mas vê na televisão, querido. mas Ele show não paga tem as seu valor. contas. Que televisão não é a mesma coisa. Ele é um excelente Agora tem que guitarrista. gostar É um muito pra excelente gastar guitarrista, 700. canta bem. Tem que ter E um Vitorino é senso. maravilhoso. O Vitorino tá louco pra arrumar um Um dos convite. melhores cantores Aguardando aí as atualidade. produtoras mandarem convite pra Pra nós, bancada né? aqui. Ah, eu também quero. Quem é que tá trazendo? O do Chicão pode mandar pra mim. Não, do Paul Mas vai McCartney. mandar pra mim, eu nem Do vou Paul nessa. McCartney não precisa mandar muito, 10 tá bom. Olha que agora eu levei um susto. Olha, mas Olhando o o Macaco era com a irmã, né? sul.com.br. Que deu? Levei um susto. A primeira notícia é: Well. Renan faz aceno a Temer ao criticar a Lava Jato e elogiar a nomeação para a Justiça. Tá trocando de, Não, ele muda de lado. Eu não sei o que aconteceu. O Renan é o símbolo camaleônico da política brasileira, né? Como é que é o nome que tu o cara- arrumou pra puxar saco? É o cara mais oportunista. Como é que é aquele nome que tu arrumou pra puxar saco? Não, assim, ó. É esticador eventual de saco Isso escrotal. aí. Isso. Porque, assim, o que é Coisa Baixo horrorosa, nível, tu Vitorino. tem razão. Um cara numa mesa de ser num Olha. restaurante top. É, a mulher vai embora. A mulher se levanta e diz assim, bicho, chama o gerente. Chama o Chicão. Chama o Chicão pra me levar embora dessa operação. chama o gerente. O Renan Calheiros, ele é especialista em mudar de lado. Eu lembro que ele era o cabo E tu eleitoral. gosta de mudar de lado também, Que né? acaba eleitoral. Tá vendo? Agora já acabou com ele. vendo? Agora eu sou obrigado a Agora concordar. zerou. Zerou. Eu vou partir pro contra-ataque. Zero, não, vou te zero. avisar. 0-0. Fair play. 0-0, Todo não mundo tem rindo do play. senhor aí, ó. Tá todo mundo, os guris estão todos rindo. 0-0. Até o próximo bloco. Até o vai próximo bloco. pensando. Depois Pergunta pros guris, o que eles queriam ser um dia? Eu ou tu? Um dia na rua? Eu. E não tu. Eu, todo mundo olha, as mulheres vêm, ai, dá Pela tua fama, eles têm preferência por você mesmo, os gurizinhos todos. Tadeu, Então, assim, é o seguinte... Viram? Queimaram todo mundo que tá aqui. Dos câmeras, tudo aqui, da produção. Isso não foi legal o que o Vitorino Não disse. foi. Eu tô sempre elogiando vocês e digo, e fiz uma história bacana, uma brincadeira. Foi. Eu fiz Tu tem uma que te metáfora redimir. com os Tu câmeras. tem que te aqui. redimir. Eu tinha Que dito pra mim não são 0-0. câmera, são filmmaker. Ele falou um negócio... São não sei cara o que lá. top pra mim. O quê? E tu, né, os olha, estão gurizinhos. lá e Achando gurizinho, tá Dona Carla, posso fazer uma homenagem? Sensacionalista, né? Ele aumenta as Posso coisas. fazer uma Agora, a voz da sabedoria budista. Não. Tô brincando. Eu quero, não, eu Fala quero do fazer Dalai uma... Lama. Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama. Budinha. Ele tem muito fair play. Esse cara aí. Eu quero fazer uma homenagem justa a um cidadão que hoje, se vivo fosse, estaria fazendo 100 anos. Todo mundo sabe quem eu vou falar. John Fitzgerald Kennedy, 35º presidente dos Estados Unidos, assassinado em Dallas, Texas, no dia 22 de novembro do ano de 1963. Talvez, se ele não tivesse sido assassinado, teria sido um presidente medíocre no seu segundo mandato, porque ele teria sido reeleito, como é quase tradição na política americana. Ele se tornou um mito por ter sido presidente, o segundo presidente mais jovem dos Estados Unidos. O primeiro foi o presidente Theodore Roosevelt, que se elegeu mais jovem do que ele. Ele se elegeu com 44 anos de idade. E casou com uma mulher bonita, com uma mulher que tinha um fair play, como diz o Chicão, era fashion, como ela... E sabia namorar que era rico também. Sim, mas é evidente, como você fala sempre.
Mas quero dizer a vocês que ele foi assassinado não pelo Lee Harvey Oswald. Ele foi um verdadeiro complô que foi feito. É uma teoria da conspiração que não foi provada até hoje. Foram tiros disparados de 3 posições diferentes, os laudos técnicos foram esses, isto aí foi abafado. Mas isso aí não é o que interessa. Interessa a frase que ele disse, que eu reproduzi hoje no programa lá na Rádio Pampa. Na viva voz, na voz dele, na época, ele disse o seguinte: não pergunte o que o seu país pode fazer por você, mas sim o que você pode fazer pelo seu país. E isto aqui se aplicaria no Brasil. Para todos esses calhordas da política brasileira, essas figuras nefastas que ficam roubando o dinheiro do povo brasileiro, que está morrendo à míngua. Agora, este homem foi para a história, principalmente pela sua atitude, mas pelo assassinato. Ele se tornou um símbolo da sua época. Dona Raquel, o nosso foi morto pela amigo meu América. budista, empresário, Leor Valério, dono do Guarita Parque Hotel, colocou à disposição dele uma suíte com furor para mim, fim de semana em todos. Colocou a tua disposição. É uma suíte eu queria saber qual é a importância jornalística desse fato. Tá, mas qual é a importância? Do Kennedy pro Qual é a importância jornalística? As coisas que tu fala aqui também. O cara faz o jabá falou de mim semana passada. O cara faz o jabá ao vivo. Ele não falou? Eu não preciso, querido. A minha cara entra em qualquer lugar, só que nem Pelé. Tua cara. Pelé passa pro aeroporto, déjà vu, sabe? Então, o que tu me agrediu semana que vem, semana passada aqui? Qual é a importância jornalística que tinha? Nenhuma. Não, mas o mundo quer saber. O mundo quer saber queijão. O mundo, ele fez uma pior hoje que aquela. Disse que dançava no queijão. Não, quero te dizer que é depois... Do queijão? Não, é na madrugada esse assunto. Vamos deixar para depois, pelo amor de Deus. A parte da meia-noite. Sou telespectador assíduo do programa. A madrugada Gosto foi muito triste. Foi muito triste. Defendendo o retorno imediato das Forças Armadas no poder por um período de 5 anos. Findo este período, eleições diretas, podendo candidatar-se somente civis ou militares com ficha limpa. Durante este período, a Lava Jato estará depurando esses corruptos. Por favor, leiam meu e-mail. Abraços, João Carlos. Deus te ouça, João Carlos. 5 anos, tu acha? Com as Forças Armadas no poder? É a opinião dele. Não precisa de tanto tempo. Sim, mas do jeito que tá, né? Tá tudo cupinizado. Dá uma olhadinha para tudo em Brasília. Os 3 poderes, os 4 poderes. Tá virado uma zona. Olha aqui, ó, o Vandir tá perguntando. É guerra? Toma essa pra ti. Boa noite, bancada. Meu nome é Vandir. Por acaso a Carla veio de algum centro de Umbanda? Porque ela está com várias guias no pescoço. KKKK. Primeiro, esse cara não conhece. Eu sou bandista. Olha aqui, ó. Eu uso de Ogum. Deixa ele responder por mim, que isso ele aqui não é guia. Guia de Umbanda é de miçanga e tem que ser benzida. Ela está usando um acessório maravilhoso de Dolce & Gabbana, que se compra na Via Scala, em Milano, a $1000. Se fossem guias de Umbanda, não tem problema nenhum. Eu sou bandista. Aliás, se tá me protegendo, tô achando ótimo. Verdade. Né? Se tá me protegendo, tá tudo certo. O que tem se é guia de Umbanda também? Não entendi. Aqui o Chica hoje. Luiz Fernando Benfica pede pro Chicão contar uma piada que aí depois eu vou passar pra ele. Não, tem uma piada que tá rolando em Porto Alegre, mais legal que dá pra contar aqui. Todo mundo vai divertir o seguinte. Qual é a semelhança que tem o homem, a mulher e a bola? Ai, é o seguinte, a mulher é bem ingênua até. A mulher quando tem 20 anos, tem 22 correndo atrás da bola. A mulher quando faz 30 anos... É que nem basquete, só tem 10 correndo atrás da bola. Ele não sabe nem organizar a piada. A mulher, quando faz 40 anos, tem 1 correndo atrás da bola, jogando golfe. A mulher, quando faz 50 anos, é que nem ping-pong. Um manda a bola pro outro, manda a bola pro outro. Abraça a bola. Que comentário machista. Não, é machista. Isso é uma piada leve sobre as mulheres que tu fez. Tá rolando em Porto Alegre, não tem nenhum nome bagaceiro. Imagino os bofes que fizeram essa piada, né? Que maravilha. Aí tu olha pro Vitorino, não pra mim. Eles devem ter mais ou menos... Não, olha a piada leve que ele fez às mulheres. Eu não tenho nada a ver com a piada dele. Mas é uma realidade. Não é a realidade. Não é a realidade. Não é a realidade. Os 50 anos ficam mandando pro outro. Não quero, pega. Querido, com 50 anos, ela tá mandando o marido pra outra.
É verdade. E tá pegando o marido de... E tá pegando o garotão. Olha E só, tá pegando o Cauã Raymond, Olha tá? só. Pegando o Cauã E Raymond. se ela tiver bala na agulha... Se ela tiver bala na agulha, ela pega. O homem não. E por que não pode ter? Ele não precisa nem ter bala. Quer que eu mostre de novo algumas mulheres muito bonitas, Aos 50 anos. 50 anos. Até Deus os de 60 dá preconceito. pra Manda pro Vitorino. O Vitorino, o apelido dele é Pardal na noite, que ele gosta só de 60. Ai, Chicão, tu não desconfia, não. Chicão, Não não desconfia, né? Acho que alguém tem que falar. Tua lá sorte no foi ouvidinho sentar hoje dele, aí. né? Mas não Entender desconfia. as coisas. O quê? A sorte dele foi ela sentar aqui estranho e ter tomado uma Tudo piada. que eu falo é besteira? Tá Eu falando tenho besteira? Tá falando besteira. Tentei acabar com a DR dos dois, mas não dá. Mesmo adianta. sentando longe, eles continuam na DR. Não tem consigo solução. concordar Não com o que tem. ele diz, não dá? Mas não tem. é essa piada que ele fez Tá, não é fui eu, melhor tu querida. encerrar o assunto, senão vai Eu piorar quero a casar com uma situação. mulher de 60 anos. Olha aqui, ó. Pra Ela vai te pegar na saída. Ela também não vai te E querer. tu não faz ideia se ela é brava Quando com rola a foto, não vai me querer. Aquelas... Olha aqui, ó. Pra completar uma informação que Não foi me quer. dada... 60. A de 60 que é um garotão. Deixa eles discutirem, então. Mas tu tá falhando? E continua o assunto. Não, querido, quem falha hoje, querido? Que isso? E o Vitorino? Eu tenho história com pombagira. Tomou os lobinhos. Eu vou falhar. Tá bom, tô Gente, perguntando. vamos Você ouviu? É mudar coisa o do rumo Vitorino. dessa prosa, por Vitorino, favor. que é 10 tentativas e um acerto. Você é super meu amigo, não é? Gosta de mim? Muito. Boa. Então, por favor, fica quieto um pouquinho. Justiça suspende decisão que permitia internar viciados à força. Vocês lembram que na semana passada São Paulo. foi um assunto muito comentado nesta bancada e também pelos nossos telespectadores. O prefeito de São Paulo, João Dória, tinha determinado a condução coercitiva, a condução compulsória dos viciados em crack da Cracolândia para uma análise se eram viciados mesmo e tal. Então, a justiça acabou suspendendo essa decisão que permitia internar esses viciados compulsoriamente. Então, a decisão da semana passada já não está valendo para essa semana. O que Isso- não deveria ser, né? Porque agora eles saíram da Cracolândia onde era, agora eles estão em outra praça, em outro lugar também usando drogas. Eu acho que essa seria a única saída para essas pessoas, porque elas não vão ir se tratar por livre vontade. Na decisão de hoje, o desembargador considerou relevantes os fundamentos do Ministério Público e da Defensoria Pública para derrubar a medida da Prefeitura paulistana. Como, entre aspas, como bem asseverado em ambos os recursos, o pedido da Prefeitura é impreciso, vago e amplo e, portanto, contrasta com os princípios basilares do Estado Democrático de Direito, porquanto concede à municipalidade carta branca para eleger quem é, entre aspas, a pessoa em estado de drogadição vagando pelas ruas da cidade de São Paulo, declarou o juiz desembargador. Também retirou o segredo de justiça desse processo. Olha, estou recebendo uma ajuda aqui do doutor José Carlos Silvano, que é o diretor-presidente do Grupo Roma Logística. Ele está explicando aqui sobre ISS. O ISS é um imposto que tem fato gerador com imposição tributária que se inicia e termina no âmbito exclusivamente do território municipal. Já o ICMS é um imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, ele destaca, quando o fato gerador da imposição tributária contempla a comercialização de mercadorias em regime não cumulativo e nos serviços, quando se inicia no município e termina em outro município, dentro do estado ou de outra unidade da federação. Portanto, está explicado aqui, ó. Até porque a Roma Logística presta serviço de transportes dentro do município, portanto ela paga ISS sobre esse serviço. E se esse transporte for intermunicipal ou interestadual, ela paga ICMS. Obrigado, doutor Zé Carlos Silvano, que nos deu aqui uma explicação técnica e está resolvido o assunto. Boa noite, bancada. Demais. Penso que as Forças Armadas deveriam assumir o controle do país. Tirar os salários de todos os políticos. Ficar no poder até solucionar problemas da saúde, construindo hospitais, escolas, presídios, estradas, moradias. Com certeza, a economia é feita não pagando esses salários para os parasitas dos políticos e estancando a roubalheira. Em pouco tempo, tudo estaria solucionado. É a opinião do Décio Menger. Atenciosamente, Décio Gross Menger. Ô, Chicão, uma pergunta para você, do Tiago de São Leopoldo.
Tiago de São Leopoldo tem uma pergunta para você. É rápida ou é... Chicão, você disse que o hinduísmo e o taoísmo vêm do budismo? Não, o shintoísmo e taoísmo vem do budismo. Ah, então tá. Não, porque ele colocou aqui o chifrismo. Não, aí... Peraí. Vem cá. E a Produtora, por favor. Beijo, obrigada. Tchau. Vocês não estão se comportando nessa segunda-feira. Ô, semana.